nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais. O cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. Bom dia, família. Bom dia. Cadê o café? Cadê o café? Cadê o café? Cafezinho. Aê. Tudo bem com vocês? Muito bom dia, afiliados, afiliadas. Como vocês estão? Tudo bem? Hum, Terçou. Hoje é terça-feira, 19 de agosto. Bem-vindos. Parabéns a todos os virginianos. Bom dia, quem tá me dando bom dia. Quem não tá dando bom dia, sem educação, me dê bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pri. Bom dia, Soraya. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Miriam. Bom dia, Fátima. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Deise. Bom dia, Elza. Bom dia, Keila. Bom dia, Carla. Bom dia, Emerson. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Deia. Bom dia, Carol. Bom dia, Miriam. Bom dia, de Fátima. Bom dia, Deise. É Deise ou Daisy? É Deise, né, acho, né? Ela sempre tá aqui comigo. Lídia, bom dia. Cacá, bom dia. Bom dia, Érica. Bom dia a todos. Bom dia, Madê. Bom dia. Agora sim, bom dia para todos vocês. Que bom. Cajimene está aqui, gente. Vai chover. Que bom dia para todo mundo, gente. Que delícia ter todos aqui. Vamos lá. Bora para mais um Conexão Hive? Todo mundo, papel e caneta na mão. E não se esqueçam que logo em seguida nós teremos os 30 minutos de ação com Miriam Iquedo e Andréa, mais maravilhosa do mundo. Vamos todos participar do 30 minutos de ação. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, sobre Conexão Hive. Hoje o nosso tema, ele parece simples, né? Ele parece óbvio, mas ele é muito importante. E apesar de simples, a gente acha que faz, a gente sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes a gente não faz, tá? Que é como se tornar interessante e interessado, mas não interesseiro numa venda, tá? E aí eu quero perguntar para vocês uma coisa. Quantas santas vezes vocês já sentiram que algum vendedor, que algum prestador de serviço só queria vender para ganhar alguma coisa em cima de vocês ao invés de te atender de verdade? Quantas vezes vocês já não tiveram essa sensação? Homens que estão aí me ouvindo, quantas vezes você não levou seu carro no mecânico e você não sentiu que o mecânico estava passando a mão nas suas nádegas, né? Porque você falou, ele tá me empurrando um serviço que não precisa, né? Ele encontrou uns defeitos aqui que eu não tinha, não sabe? Aí você fica meio assim, né? E se eu não contratar e ele estiver falando a verdade? Mas e se eu contratar e só estiver dando dinheiro pro mecânico, né? Quantas vezes você não foi no cabeleireiro, ele falou pra você fazer um tratamento, porque o cabelo tava quebradiço, o cabelo tava não sei o que lá, e você falou, ai meu Deus, será que eu faço, será que eu não faço? Quantas vezes você não fez, foi num marceneiro, ele enfiou lá um negócio na sua gaveta, que você falou, ai, não sei se era isso que eu queria, né? Quantas vezes a gente não passou por situações numa loja do shopping, ou num garçom, no atendimento de um garçom, ou um médico, enfim, gente. Quantas vezes, né? E é exatamente sobre isso que diz respeito o tema de hoje.
para que você seja uma pessoa que tem portas abertas na vida das outras, né? Para você ser vista como uma pessoa que é benquista ao falar de raiva, é fundamental que você não passe esse tipo de sensação, né? Porque quando o cliente sente que você está preocupado com ele e não com a sua comissão e não com o fato de vender, ou seja, quando o cliente percebe que você está realmente interessado na necessidade deles, em vez da sua comissão, da sua meta e da sua venda, a venda tende a acontecer com mais facilidade. Porque se ele sentir que você está desesperado, que está querendo vender, que está querendo empurrar alguma coisa, é natural que surja a partir daí desconfiança, bloqueio, perda de interesse. Então, a provocação inicial aqui é não sejam iguais às pessoas que você já foi atendido e que você se fechou. Use como exemplo ou use como espelho aqueles atendimentos que você não gostou ao ser atendido em qualquer tipo de situação por um vendedor ou por um prestador de serviço. Então, quando a gente fala de interessante, os três Is, né? Interessante, interessado e interesseiro, é importante a gente ter alguns exemplos e entender o que a gente pode e o que a gente não pode fazer dentro disso. Vamos começar pelo de trás para frente? Vamos começar por interesseiro, né? Quem é o interesseiro, né? Interesseiro é aquele vendedor, é aquele afiliado que vai acabar forçando a venda, sabe? É aquele tipo de afiliado, é aquele tipo de vendedor que só quer falar do produto forçando o cliente a comprar. Sabe aquele vendedor que faz o cliente se sentir acuado, faz o cliente se sentir pressionado, de tal forma que ele demonstre até um certo tipo de desespero? A gente fala muito sobre isso, né? Vendedor desesperado para bater meta só se afasta dela. Vendedor que transmite esse tipo de desespero para bater meta, que quer empurrar produto, que tá querendo queimar produto. Pessoas que dão muito desconto descaradamente para poder empurrar o produto para a pessoa. Esse tipo de trabalho destrói a confiança. Isso destrói qualquer tipo de relação de confiança que você queira construir com aquele cliente. Porque o cliente, no final do dia, ele está pensando no quê? E essa pessoa só quer meu dinheiro. Eu não sei se esse produto realmente faz bem para mim, mas essa pessoa só quer vender para mim, ela só quer o meu dinheiro, tá? Então, um dos exemplos práticos para você tomar muito cuidado com não ser uma pessoa interesseira, fazer promessas megalomaníacas para os seus clientes, sabe? Então, por exemplo, se você não comprar agora, você está perdendo a maior oportunidade da sua vida. Já ouviu alguém falando isso daí? Você não comprar, vendedor de carro, vendedor, você não comprar agora, você não levar agora, você vai perder a maior oportunidade da sua vida, você nunca mais vai ter uma igual. Esse é um tipo de expressão e de conduta dentro de uma venda que demonstra. O cara vai falar, pô, como não, né? Existem outros produtos iguais, existem outras condições especiais. Esse tipo de conduta só demonstra que você está desesperado e muito mais pensando em lucrar e em vender do que qualquer outra coisa, tá? Outra coisa, dentro do mesmo contexto, eu tô puxando aqui algumas possibilidades, alguns exemplos. Quando você pode fazer, não fale assim, né? Cara, esse produto é tão bom que todo mundo compra. Se você não levar, você vai se arrepender. É uma técnica de vendas que apela muito para emocional, entendeu? É uma técnica de vendas que traz muita pressão da compra. Que traz muita, olha, se você não comprar, você tá errado. Se você não comprar, você vai se arrepender. Se você não comprar, você vai ter uma penalização por não comprar. Você até pode ter técnicas para induzir que ele se sinta instigado a comprar aquele produto, mas por necessidade, não por coação, né? O seu cliente ele tem que se sentir com desejo de adquirir aquele produto, porque ele vê valor naquele produto, mas não sob coação. E não sob um marketing mentiroso. Nunca mais tem essa oportunidade, você vai se arrepender. É a única oportunidade da sua vida. Quando a gente fala isso, de repente, daqui a pouco vem uma Black Friday, que tem uma oportunidade melhor do que aquela que você vendeu um mês atrás, dizendo que era a melhor que tinha. E aí a pessoa vai te questionar. Pô, você não falou que era a melhor oportunidade do mundo, agora o produto está sendo vendido com 5% mais de desconto do que você estava dizendo que era a melhor oportunidade do mundo? Então, esse tipo de marketing, por mais que ele seja um pequeno detalhe
dentro de uma abordagem, dentro de um pitch de vendas, ele precisa ser cauteloso, sob pena de você cair em descrédito, tá? Então, quando a gente fala de ser uma pessoa interesseira, é muito mais você evitar a todo custo transmitir a sensação de que você está olhando muito mais para si, muito mais para sua própria venda, muito mais para o seu próprio resultado, para sua própria comissão, do que para o outro. Então, o interesseiro é aquele que está olhando para ele mesmo. É aquele que está olhando para o seu próprio umbigo. É aquele que faz discursos fantasiosos para que ele possa vender e não para que seu cliente possa comprar. São diferentes. É aquela pessoa que faz, que usa de todas as artimanhas para iludir o comprador, ou pelo menos para forçar o comprador, para pressionar o comprador pela compra e não a atraí-lo para a compra. Né? O bom vendedor não é aquele que vende, é o que faz com que o cliente deseje comprar. E ele deseje realmente, não com base na coação, não com base na mentira, não com base em algo que não existe, mas sim com base no despertar de consciência, no despertar de desejo, no despertar da solução atendendo aquela necessidade, tá? Beleza, Cadu, então eu não posso ser uma pessoa interesseira. Isso é muito óbvio, não é, gente? Para pra pensar. E aí, no seu dia a dia, como você tem feito isso? É muito óbvio, a Cadu não gosta de ser interesseira, não gosta de gente interesseira, ninguém aqui gosta. Mas na prática, você tá falando muito ou tá ouvindo mais? Na prática, você está deixando o seu cliente respirar para que o seu cliente possa chegar à conclusão de que aquele produto pode ser bom para ele, ou você não para de falar ao ponto de que seu cliente não consegue nem pensar se ele realmente acredita que isso é uma solução importante para a vida dele. Na prática, como você tem trabalhado? Comece a pensar, repensar a respeito disso, porque às vezes as pessoas estão achando você interesseira, mesmo que essa não seja a sua identidade, mesmo que você não queira transparecer isso pelas maneiras, pelas técnicas que você tem utilizado no seu dia a dia na hora de vender. Então, o que que você tem que ser? Tem que ser uma pessoa interessado e interessante, né? Então, vamos começar pelo interessante. O interessante, o que que é ser interessante, gente? O que que é uma pessoa interessante? Para pra pensar. Nossa, aquele rapaz é muito interessante para solteiras aí, né? Nossa, aquele rapaz é muito interessante para os solteiros. Aquela moça é muito interessante. O que que é interessante? Gostei da resposta da Keila. Tem conteúdo a oferecer. O que que significa ter conteúdo a oferecer? É saber gerar valor. É quem gera valor. Ser interessante é saber gerar valor. É ter um bom papo, sabe? É ter conteúdo. É ter informações. É saber o que está dizendo. É conseguir transmitir para a pessoa algo que você sabe, que você consegue compartilhar para que aquela pessoa saia dessa relação engrandecida, para que ela consuma aquele seu conteúdo, por exemplo, online, e ela leia aquilo e saia engrandecida. Que ela vá sentar com você num restaurante, ou num bar, ou na sua casa, ou na casa dela, ou no seu trabalho, e saia engrandecido. Isso é gerar valor. Você gera valor quando você consegue mostrar, agregar algum tipo de conteúdo que seja benéfico para outra pessoa. E isso falando de pessoa. E a mesma lógica é para produto. Como fazer com que o seu produto seja interessante e não um produto interesseiro? Como que o seu produto pode ser interessante? Se você sai por aí só falando que o seu produto tem de ingrediente, ele deixa de ser interessante. Ele começa a fazer a ser um produto que é um produto comoditizado, um produto cheio de jargões técnicos, cheio de elementos químicos que é meio insosso, né? Você não tem muito sabor daquilo, você não tem muito cheiro daquilo, não é legal. Agora, quando você consegue mostrar quais são os benefícios que o seu produto entrega, ele passa a ser interessante. Então, para que você ou seu produto seja interessante, a pessoa que está conhecendo você ou seu produto tem que olhar para você e o produto e falar: cara, essa pessoa me agrega valor, essa pessoa me engrandece, esse produto me traz benefícios. Quando a gente fala de valor, para que fique muito claro para todos vocês, sempre atrele a palavra valor à palavra benefícios. Que tipo de benefício aquela pessoa ou aquele produto traz para mim?
Que tipo de benefício vocês estão levando para as pessoas? Quando você é uma pessoa que leva benefícios, naturalmente você se torna uma pessoa mais interessante. Então isso serve tanto para as redes sociais, quanto para o seu trabalho no dia a dia, quanto para o seu atendimento ao público, tá? Exemplo prático, tá? Para você poder pegar aqui um insight, tá? Então, quando você vai falar, por exemplo, do Mindful Pill, vamos dar o exemplo do Mindful Pill. Não começa com compra já, clica aqui no meu link que você vai comprar agora, ou então vem aqui, manda no WhatsApp, né? Vamos comprar agora que tem uma promoção. Antes de você falar compre já o Mindful Pill, primeiro, por que você não mostra um pouco de dados sobre, sei lá, sobre estresse e ansiedade no Brasil? E aí depois você explica um pouco sobre como que o produto pode ajudar a tratar, a cuidar de pessoas mais ansiosas e com mais estresse. E aí você fala de eventualmente de venda. A venda ela está naturalmente conectada ao interesse. Se você consegue ser interessante, fazer com que o seu produto seja interessante, a venda ela vai acontecer de maneira muito mais natural do que se você pressionar. O Melaton Gotas. Você sabia que X% dos brasileiros têm problemas de sono? Por exemplo, tá? Tô dando exemplo do Melaton Gotas aqui, do Mindful Pill, que estão muito quentes no nosso mercado, né? Muitas vezes a falta de sono ela traz esse tipo de prejuízo. Você já passou por isso alguma vez? Sei lá, de acordar meio com a memória meio fraca, sabe? De acordar meio sem saber que dia é hoje, ou acordar meio que de mau humor, sem entender muito o porquê. Já teve algum tipo de sintoma, algum tipo de malefício em relação à péssima qualidade de sono? Poxa, o Melaton Gotas pode te ajudar nisso. Percebe que a venda é diferente? Ao invés de você ficar só falando como produto, produto é bom, produto vai fazer bem. Se você não comprar, você está errado. Se você não comprar, você vai perder a oportunidade. Compra agora, porque é a única oportunidade da sua vida é você comprar com esse desconto. Esse tipo de discurso é pressionar, é coação. O outro discurso é, caramba, fez a pessoa refletir e falou, bom, se esse produto realmente faz o que ele está entregando, eu quero experimentar. É outro tipo de venda, tá? Vai falar do Ignite. Pô, você sabia, por exemplo, que o Brasil é o país que mais consome energético no mundo e que a maioria dos suplementos que dão energia, os pré-treinos, são repletos de químicas e de carboidratos de baixo valor biológico? Poxa, é mesmo? Então o nosso Ignite, ele faz isso, ele tem palatinose, frutose, maltodextrina, blá, blá, blá. Você consegue aí agregar valor, mostrar que você sabe algo que a pessoa não sabe para engrandecê-la, transmitir isso como se fosse uma consultora e não como se fosse uma vendedora, explicando com paciência para as pessoas algo diferente, algo que mostra que ela possa sair dessa relação melhor do que ela entrou, tá? Então, se tornar uma pessoa interessante é isso. É fazer com que através daquilo que você sabe, daquilo que você pode ajudar as pessoas, elas queiram vir até você, tá? E para finalizar, além de ser interessante, é legal você ser interessado. E aí é legal, e também me parece muito óbvio, o interessante é aquele que agrega valor. E o interessado é aquele que está focado no interesse daquela outra pessoa e não no próprio. O interessado é aquela pessoa que está muito mais preocupado em atender a necessidade do cliente, ou seja, é o que a gente fala que a Hive é, né? A Hive é uma empresa, no vocabulário empresarial, a gente fala que marqueteiro, é customer centric, ou seja, é o cliente no centro de tudo, é o cliente no centro da conversa. Então, quando nós vamos atender um cliente, você como afiliado da Hive, eu como afiliado da Hive, eu sempre começo com perguntas abertas para entender mais o cliente para poder atendê-lo. Eu não começo um atendimento sem falar, falando direto da Hive. Eu começo fazendo pergunta aberta, por exemplo, como é que você está dormindo ultimamente? Se eu for falar de repente mais de Nimbus, né? Você acha que o sono, que o seu estresse, que a ansiedade está afetando sua produtividade? Eu faço perguntas de forma a entender a dor do cliente. Eu escuto com atenção, né? O que que você mais gostaria hoje de melhorar? Sua energia, seu sono, seu foco, seu peso, sua pele. Quais são desses pilares aqui que a Hive consegue oferecer, consegue cuidar para você? Quais são os pilares que você mais está focada hoje em cuidar e melhorar? Já experimentou alguma coisa natural para lidar com seu sono, com seu estresse? Tá? A sua rotina de trabalho está afetando o seu bem-estar? Como é que seu peso pode melhorar a sua qualidade de vida? Você tem praticado exercícios físicos? Então percebe que antes de fazer uma venda, eu primeiro tento fazer uma mini anamnese do meu cliente. Por quê?
porque isso vai demonstrar no final do dia que eu sou uma pessoa interessada. Eu não estou aqui só para vender, eu não sou interesseiro. Eu quero de verdade atender aquela pessoa. Só que para atendê-la de forma consultiva, primeiro eu preciso entendê-la. Entendê-la. E aí é legal você ter essa escuta ativa, uma escuta com atenção, tá? E aí conectar a dor do seu cliente a uma solução que faça sentido. E não a vender todo o seu portfólio. Eu acho que uma das grandes sacadas do membro Hive, que está aí agora disponível, é que você consegue, de maneira extremamente clara, segmentar a sua lista para falar de linhas, de marcas com cada tipo de pessoa. No nosso trabalho de vendas é a mesma coisa. Se você identifica, através das suas perguntas iniciais, que a pessoa pode ser uma pessoa muito mais interessada na linha Nimbus do que na linha Reskin, poxa, fale de linha Nimbus, né? Conduza essa pessoa para Nimbus. É claro que em um determinado momento você pode abrir o leque de opções e fazer com que ela conheça ainda mais o nosso portfólio. Mas você vai ser cada vez mais efetivo, eficiente na sua venda quando você conseguir entender o conceito de chave e fechadura. Aqui é a mesma coisa. Para você ser uma pessoa interessada, você tem que ouvir. E para você ouvir, você tem que perguntar. Então, interessante você ser uma pessoa que sabe agregar valor, que sabe entregar algo para engrandecer o outro. E o interessado é aquela pessoa que coloca o cliente no centro, entendendo aquele cliente, entendendo quais são as dores, necessidades e interesses, para que aí sim você possa atendê-lo sob medida, oferecendo uma solução exatamente para aquele tipo de necessidade que ele precisa. Ao contrário de ser uma pessoa interesseira, que está olhando só para si, que está fazendo discursos fantasiosos, que está muitas vezes pressionando o seu cliente a comprar, em vez de fazer com que ele deseje adquirir, porque aquilo pode ser bom para ele e não para você. Seja, portanto, mais interessante, seja, portanto, mais interessada e seja cada vez menos interesseira, tá? Quanto mais desespero e vontade de vender você tem, menos você vende. Na verdade, o que você tem que fazer é fazer com que seu cliente queira comprar. E essa diferença tênue de atitude, de comportamento, muda completamente mais do que os seus resultados, muda a percepção das pessoas ao seu redor. E quando você constrói um ecossistema que é favorável ao seu trabalho, além de você ser uma pessoa mais feliz no seu dia a dia, você vai ver que vai começar a dar mais frutos. As pessoas vão te respeitar mais, as pessoas vão te procurar mais, as pessoas vão tratar você como uma referência nesse tipo de trabalho de venda, de bem-estar, de saúde. As pessoas vão vir começar a te consultar. Olha, eu vi esse produto aqui. Meus amigos já fazem. Cadu, eu vi um produto, olha a marca nova. De vez em quando eu recebo uns directs dos meus amigos. Ó, Cadu, vi essa marca nova que tá saindo lá nos Estados Unidos. O que que você acha disso? Pessoas vão tratando você, você vai virando uma autoridade no assunto saúde e bem-estar para um determinado tipo de pessoa do seu redor. E aí muda o jogo. Que daí as pessoas é quase que como um médico, né? As pessoas não vão dar um passo sem consultar primeiro. De falar, ei, vi aqui esses dias um amigo meu mandou para mim um suplemento de cogumelo. Cadu, vi aqui, o que que você acha, tal? Expliquei para ele o que eu conheço desse mercado, tal. Se ele vai comprar ou não, não importa, mas o simples fato dele vir perguntar para mim demonstra que alguma coisa eu tô fazendo certo, né? Alguma coisa eu tô acertando. Em algum momento. Mas por quê, Cadu? Porque você é muito bom? Claro que não. Não. É pelo simples fato de que eu sou uma pessoa interessada. Eu sou uma pessoa interessante para os meus amigos dentro desse assunto, desse tema. E eu não sou uma pessoa que ficou, quando a Hive lançou, eu não fui empurrando o produto para ninguém. Eu mostro que eu tenho, eu descubro se aquela pessoa precisa. Se ela não precisa, eu não ofereço. Se ela não precisa, eu não ofereço. Não vou ficar vendendo para quem não quer comprar. Preciso descobrir quem quer comprar. Preciso descobrir quem precisa do meu produto. Eu falo para vocês desde o dia 1 que vocês me conhecem. O maior erro de quem trabalha com vendas é querer vender tudo para todos. Achar que todo mundo tem que comprar o seu produto. E tem gente que não precisa do seu produto. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é todo mundo que precisa do seu produto. Você precisa encontrar quem precisa. E aí, quando você encontra quem precisa, você tem que atender de maneira perfeita. Tá bom? Fechado? Vou terminar aqui a nossa gravação e aí a gente continua com os 30 minutos de ação, tá? Deixa eu interromper aqui. Feito.